por exemplo, na região de São João del Rei, no Campo das Vertentes, né? Então, eles têm lá tem um microclima favorável, né, de frutíferas temperadas, como pêssego, uva, ameixa, maçã, figo, amora, né? E através também de pesquisas financiadas pela FAPEMIG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, para ver como que essas frutíferas temperadas elas se adaptam, né, tanto para o mercado in natura, a aceitação das pessoas, né, como para o processamento. Por exemplo, o figo é muito comum a gente consumi-lo em doce, né? Então o manejo dele ele vai ser diferenciado para ser consumido em doce. Porque a gente geralmente come o fruto, né? O doce ele é feito com um fruto pequeno e não com um fruto grande. E a professora Poliana mesmo falou que quando a gente vai escolher um fruto no mercado, a gente geralmente escolhe os maiores, os mais bonitos, a gente compra primeiro com os olhos, né? Para depois saber, a gente dificilmente preocupa com as propriedades que ele tem. Falamos também da uva, que ela vem sendo introduzida, né? Falamos mais na região lá do Vale do São Francisco, mas que também no sul de Minas ela está tendo uma importância muito significativa com a produção de alguns vinhedos, com a produção de uva em algumas regiões, né? E como, por exemplo, na região de Andradas e na região de Caldas. Agora, uma outra espécie que ela vem sendo introduzida na nossa região é o mirtilo ou blueberry, né? Que faz parte das pequenas frutas, né, que elas sempre se adaptaram melhor pela origem delas, que é do bosque lá da Europa e da América do Norte, né, e elas foram introduzidas na região sul do país. Então, algumas pesquisas no sul de Minas vêm mostrando que elas estão conseguindo se adaptar, né, pela exigência, pelas nossas condições de temperaturas frias, né, anuais, uma média que a gente tem. Ela é muito exigente em frio com temperatura abaixo de 7,2 graus Celsius, para que ela consiga florir, ela consiga produzir, mas que já tem cultivares que elas são menos exigentes em frio e elas conseguem se adaptar melhor a essas condições, né? Então a gente vê também que o mirtilo vem sendo introduzido no estado de São Paulo, como na região de Piracicaba, que é uma temperatura que tem uma altitude inferior à nossa, né, de 547 metros, uma temperatura média anual um pouco mais alta e consegue, apesar das poucas horas de frio, se adaptar. Então, no município, por exemplo, de Maria da Fé, que tem uma altitude de 1.258 metros, né, tá em fase, alguns produtores eles estão em fase de adaptação da cultura, para ver como que vai sendo a adaptação dela na região, que tem uma temperatura média anual de 16,9 graus Celsius. Assim como em outras regiões nossas mais próximas também, com áreas experimentais em relação à região a produção de mirtilo, né? E finalizando a nossa produção de frutíferas, né, temperadas, então entre os novos polos, vamos dizer assim, de produção de uva, né, tá as 3 cidades do sul de Minas, que é considerada a maior região produtora de café do mundo, né? Pelas cidades de Três Pontas, Três Corações e Cordislândia, né? Que tem o maior terroir, né, para a produção de vinhos nobres. E principalmente com as uvas, né, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Então, são uvas que produzem vinhos de qualidade, né? As regiões apresentam essas condições climáticas como as melhores do mundo para o cultivo de uva, tempo seco, noites frias, dias ensolarados, que que descreve bem a região do sul de Minas, né? Na proximidade da Serra da Mantiqueira. Então, além do café, a gente consegue produzir bastantes variedades, né, de frutíferas aqui na nossa região. Muito bem. Professora Poliana, quer fazer suas considerações sobre a oferta, a demanda e o prazer de estar falando aqui para o amigo do Olhar Facica. Sim, claro, né, Ademir? Então, para fechar aí, eu gostaria de dar importância, né, à pós-colheita do café. Então, que é o fruto, né, mais produzido aqui na nossa região. Então, os métodos de processamento, a secagem, o beneficiamento e o armazenamento, né, e também envolvido com o transporte do café, é o que vai dar a qualidade final. Então, o café, a qualidade dele pode ser definida como um conjunto de características sensoriais da bebida,
que imprime no produto o valor comercial. Quero destacar também que lá na faculdade, né, na FACICA, nós já realizamos vários trabalhos envolvendo a qualidade do café de produtores daqui da nossa região. E a gente tem visto, né, que os nossos resultados físico-químicos lá de dentro do laboratório, associados, né, aos resultados, né, em parceria, por exemplo, com a Copercan, tem dado, né, mais, vamos dizer assim, tem agregado valores, né, e ideias diferentes ao produtor, né, fazendo com que ele obtenha um produto de maior qualidade. Como, por exemplo, alguns métodos diferentes na hora da colheita. Geralmente, Ademir, o que o produtor faz? Na hora da colheita, ele vai lá, aluga a máquina, aí ele tem lá várias lavouras de café, vai lá, aluga a máquina vai lá, passa em todas as lavouras e fica ali 24 horas colhendo tudo e misturando os frutos todos, não é assim? Pois é, mas não é o certo. A gente tem visto, né, nos trabalhos que a gente realizou lá na faculdade, que as colheitas, elas devem ser realizadas por lavouras. A idade da lavoura, ela influencia na qualidade final da bebida do café. Então, ele deve ser colhido por lavouras, e cada lavoura também, obviamente, tem o seu ponto ideal de maturação. Isso, né? Então, a quantidade de água presente naquele fruto na hora da maturação é que vai influenciar principalmente na qualidade final da bebida. Por isso que uma das etapas mais importantes, né, na qualidade do café é a secagem do café lá no terreiro. É o teor de água contido no fruto. E aí, é um dos destaques, né, para na hora que vai fazer, então, são as análises sensoriais nas cooperativas e que vai agregar, então, o valor econômico ao fruto. Então, são vários, né, fatores que influenciam aí. Então, a gente tem desenvolvido os trabalhos lá através de monografias, de trabalho de conclusão de TCC, né, de vários cursos que têm demonstrado isso para a gente. Muito bem, você está ouvindo e ouviu hoje o programa Olhar FACICA, coordenado com a pauta de agronomia, falando sobre fruticultura, né? Fruticultura e conservação na pós-colheita. Para você que quer aprofundar mais, quer mandar um WhatsApp, uma crítica ou sugestão para o nosso programa, você pode mandar pelo WhatsApp da Montanhês ou pelo nosso próprio WhatsApp 98427-3131. Quero agradecer aqui ao professor Otton, coordenador do curso de agronomia, por ter liberado, ter preparado a pauta, e as professoras, obviamente, que são professoras do curso de agronomia, também a Poliana, desejar boa sorte no curso de nutrição também. E últimos 2 minutinhos para cada um, estou vendo os olhinhos assim, querem falar um pouquinho mais, mas esse gostinho de quero mais, fica o convite para o nosso próximo programa. Professor Joana, professor Poliana, 2 minutinhos. Bom, tem muita coisa ainda para se falar, né? Nós nem detalhamos tanto a pós-colheita, mas ela é extremamente importante, né? Então, numa próxima oportunidade, a gente prepara por etapas, né? Porque o assunto é bem extenso. Mas o que eu quero deixar de mensagem, né, para os ouvintes, que é essencial, né? Quando a gente pensa introduzir um pomar de frutíferas, é extremamente importante a gente pensar não somente no campo, né, no manejo, na tecnologia que vai ser utilizada, né, mas na minha área, o que eu tenho, o que eu posso aproveitar, mas eu tenho que pensar também quem vai comprar o meu produto, por que vai comprar o meu produto, né, para quem eu vou vender. Então, desenvolver tecnologias, né, que favoreçam e agreguem valor a esse produto. Então, é extremamente importante, né, trabalhar sempre com as boas práticas agrícolas, né, para que eu consiga pensar na sustentabilidade. Então, fruticultura é gostoso para a gente conversar, é um papo, né, vamos dizer assim, saboroso, saudável, né, e que o assunto é bem extenso quando a gente fala em tropicais,
em temperadas, em pós-colheita, em processamento, né? Mas que a gente tem que pensar sempre que nós temos que manter o hábito de consumo, né? E não ter medo dos novos frutos que surgem, né? No mercado, que a gente fica sempre preso ao tradicional. Vamos experimentar os frutos novos que tem, né? Que estão disponíveis no nosso país para produção. Muito bem. Isso, então, obrigada. Poliana. Bom, né, eu queria deixar aí como mensagem, já voltado um pouco para a nutrição, né, Ademir? A importância das frutas e das hortaliças para a nossa alimentação, né? O teor de nutrientes que são benéficos para o nosso organismo. Então, eu sempre digo aos meus alunos, sabe? Que a gente tem que aprender a experimentar de tudo, mas sempre comer nas quantidades ideais, porque só assim é que a gente vai ter uma alimentação saudável e com todos os componentes e nutrientes, né, com que o nosso organismo precisa. Aí eles falam, ai, Poliana, mas eu não posso tomar minha cervejinha, eu não posso comer meu churrasco. Aí eu sempre digo para eles, não, gente, a gente tem que aprender a experimentar. A gente deve comer de tudo, só que nas quantidades ideais, nas quantidades certas, né? Então, desde mão eu já queria agradecer pela oportunidade, né? Foi muito bom realmente, né? Ficar aqui conversando, nossa, eu ficaria até o dia inteiro, né? Mas numa outra oportunidade, quem sabe a gente não vem aqui falar um pouco mais sobre o curso de nutrição. Já fica o spoiler. Não é mesmo? E aí é um curso novo que está sendo introduzido então na faculdade, né? E quem quiser mais informações pode entrar no site ou dar uma ligadinha lá na faculdade ou me procurar também, né? Porque eu sou a coordenadora do curso de nutrição. Então, nós estamos aí para poder ajudar. Obrigada. Muito bem, você ouviu o programa Olhar Facica, hoje com duas presenças maravilhosas, agradabilíssimas, professora Poliana e professora Joana. E eu sempre termino o programa com uma frase, a seguinte, às vezes a gente vive a constante oscilação da ânsia do ter e o tédio do possuir, né? Que a constante pesquisa e a experienciação de novos alimentos saudáveis seja uma constante na sua vida e, como já foi dito há muito tempo atrás, que o alimento seja o teu remédio, que o remédio seja o teu alimento. Uma boa tarde para você, muito obrigado.